Boa noite, meu nome é Williana, estarei começando a nossa apresentação e o nosso tema será fóssil. Somos universitários da Universidade Federal Rural do Pernambuco e estamos apresentando o trabalho do professor Gustavo Oliveira. Sejam bem-vindos. O que são fósseis e como se formam? Fósseis podem ser restos ou apenas vestígios de organismos que, por diferentes processos, foram preservados nas rochas ou, mais raramente, em outro substrato, como variedade de partes macroscópicas, tais como os ossos, escamas, conchas, carapaças, dentes, ovos, pegadas, troncos, folhas, frutos, sementes e resinas. E partes microscópicas, como dentículos, espinhos, espículas, escleritos, testas, flústulas, tescas, pólen, esporo, cisto, bactérias carbonizadas, etc. Os vestígios, tecnicamente, são chamados icnofósseis. Não incluem as partes estruturais que comumente compõem um organismo, mas marcas das atividades ou da presença no ambiente onde as rochas se formaram. São eles pegadas, pistas, escavações, perfurações, excrementos, urolitos, marcas de descanso, de alimentação, moldes de ossos ou conchas estromatólitos e etc. Assim como os restos, as marcas de atividades ou da presença de um organismo precisam ser recobertas e protegidas, ou serão destruídas e desaparecerão. Evidências químicas denominadas fósseis, moleculares ou biomarcadores têm sido usados na determinação da presença de restos orgânicos e, portanto, da atividade biológica no passado geológico. Esses sinais são úteis como os indicadores paleoambientais, paleoclimáticos, na determinação de parâmetros físicos e químicos, como a paleotemperatura ou paleosalidade. Biomarcadores incluem substâncias derivadas da atividade biológica e podem ser atribuídos a organismos específicos. Agora eu vou falar sobre a escala de tempo geológico. Podem ver na imagem exemplos da escala geocronológica ou escala de tempo geológico, há milhões de anos. Não se pode estudar paleontologia sem o conhecimento da escala de tempo geológico. Ela vem sendo pensada há milênios e construída ao longo de 2 séculos. Atualmente, a escala do tempo geológico relaciona as camadas de rochas e os eventos nelas registrados a 2 tipos de idade, relativa e absoluta. A idade relativa relaciona eventos mais antigos que, mais novos que, ou de mesma idade, em uma sucessão de camadas de rochas empilhadas ao longo do tempo. Via de regra, quanto mais baixo nas camadas, mais antiga a rocha e os eventos nela contidos. Por exemplo, rochas com restos de trilobitas era paleozoica ou paleozoica são mais antigos que aquelas contendo restos de dinossauros e mamíferos era mesozoica. Rochas que registram os primeiros mamíferos voadores, os morcegos, era cenozoica, ocorrem sempre acima daqueles contendo restos de moluscos, amonites ou das primeiras aves, era mesozoica. Com o reconhecimento das variações das floras e faunas, fósseis preservados ao longo da sucessão de rochas e eventos, como, por exemplo, uma das grandes extinções, geólogos e paleontólogos deram início à subdivisão do tempo geológico. Essa escala se estende dos dias atuais até o início da história da Terra, subdividida em eões, eras, períodos e épocas. Há algumas décadas, fazendo uso de técnicas radiométricas,
que leva em conta o decaimento radioativo de alguns elementos químicos. Os cientistas obtiveram as primeiras idades absolutas, dadas em bilhões, milhões ou milhares de anos, logo inseridas na escala do tempo, absolutas. Agora fica a pergunta: onde são encontrados fósseis? Na maior parte das vezes, por mais que se conheçam as características geológicas do local, não é possível dizer com certeza se aí existirão fósseis ou não. No entanto, determinados fatores podem ser indicadores da sua presença, e são esses fatores que os paleontólogos seguem nas suas pesquisas. Essas hipóteses referem-se principalmente ao tipo de rocha mais relacionada com a preservação de fósseis, ou seja, as sedimentares, e a idade da rocha, que é determinada através de análises químicas da sua composição. Também existe uma forma de atuar, que é escavando cegamente até ter a sorte de encontrar algo. Alguns fósseis são encontrados ao acaso, em obras ou áreas de exploração minéria, por exemplo. Apesar da dificuldade em achar fósseis, os paleontólogos já encontraram fósseis microscópicos de algas azuis, cuja idade foi calculada em quase 2 milhões de anos. Recentemente foram descobertos fósseis de bactérias que terão cerca de 3 milhões de anos. Para dar continuidade, para que sejam melhor entendidos os tipos de fossilização, vou dizer ao decorrer das imagens. A mumificação. Vou ser breve. Os restos dos organismos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como o âmbar, o gelo ou resina fóssil. Já as marcas fósseis, são pegadas, marcas de reputação ou até fezes fossilizadas. A mineralização são as partes duras dos organismos, tais como os ossos, conchas, desaparecerem, ficando no lugar deles minerais. São transportados em águas subterrâneas. Os troncos das árvores são bons exemplos desse tipo de fossilização. A moldagem. As partes duras dos organismos vão desaparecendo e deixando nas rochas suas marcas, impressões, ou seja, o organismo é destruído, mas o molde persiste. Como é conhecido, existem dois principais tipos de moldes. O externo, em que a concha fica imprimida nos sedimentos, sendo posteriormente removida, e o interno, que os sedimentos cobrem a concha, que depois é removida, ficando apenas o molde da superfície interna. Existe ainda o contramolde, que é o molde do molde externo. Nós sempre nos perguntando, como se chamam as pessoas que estudam os fósseis? Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são chamados de paleontólogos, pois o ramo das ciências da Terra e da vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se paleontologia. Os paleontólogos têm encontrado fósseis em todo o mundo a uma velocidade espetacular. De 7 em 7 semanas, um novo fóssil é encontrado, mas não é fácil achar um fóssil. Restos fossilizados de um animal ou planta é uma experiência emocionante. Os penhascos marinhos, as pedreiras e outras rochas expostas são locais de grande interesse para a descoberta de fósseis. Também as grutas, como os antigos abrigos de homens e animais, podem proporcionar valiosas descobertas paleontológicas. Eu irei finalizar a minha parte da apresentação e agora irei passar para o meu colega Otoniel. Obrigada. Olá, turma. Me chamo Otoniel Marinho. Vou dar aqui continuidade à apresentação, levantando alguns tópicos de extrema importância para a gente debater do ensino da paleontologia e para a gente até
trazer alguns contextos que identificamos durante a pesquisa da nossa apresentação para ser debatido aqui, depois ou durante o nosso vídeo, né? Os temas no qual eu vou apresentar é a importância do ensino da paleontologia na educação e seus desafios. Como foi apresentado por Williana, a gente sabe que a paleontologia é de extrema importância para a gente entender o nosso passado, nosso tempo. Para entender o nosso presente, a gente tem que entender o nosso passado. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente comentar, né? A paleontologia, ela é a ciência que estuda os organismos que povoaram a Terra ao longo do tempo, e cujos restos e marcas de atividade se encontraram preservados nos sedimentos. O estudo dos organismos é de grande importância para a compreensão e estudo da história da Terra. Para o estudo dos animais que outrora habitaram o planeta, não são só os seus fósseis que são importantes, mas também as marcas deixadas da sua atividade, ou seja, os rastros, as pegadas e as pistas. A paleontologia é tema integrante dos programas de biologia e geologia do ensino fundamental e médio, sendo apresentada aos alunos através da disciplina de biologia e sua abordagem baseada nos livros didáticos. Em outras palavras, a gente vê que a paleontologia ela contribui para a compreensão da origem e da evolução da Terra, fazendo referência à composição da atmosfera, à geografia e às modificações climáticas ao longo do tempo geológico. Sem essa ciência, o passado da Terra seria completamente obscuro e misterioso para o homem. Então a gente vê já de antemão a importância que essa disciplina tem para nossos estudos, né? Para o nosso entendimento de mundo. Mas aqui a gente entra num detalhe que vale ser bastante ressaltado e bastante comentado, que é um dos pontos no qual a gente identifica, não sei se dá para ver aqui a setinha no mouse, mas que a maioria das abordagens que a gente acaba tendo da disciplina são baseadas em livros didáticos. E isso se torna um desafio quando a gente se trata do assunto dessa disciplina. O livro didático ele é um dos recursos mais tradicionais utilizados pelos docentes, né, nas escolas. Nessa condição, ele às vezes termina por influenciar o trabalho pedagógico e o cotidiano da sala de aula. Assim, professores e alunos têm nos livros didáticos o principal recurso para aprendizado sobre a paleontologia, o qual passa a ter um papel excepcional na veiculação de seus conhecimentos. Contudo, os livros didáticos são um dos principais fatores que fazem com que a paleontologia não seja adequadamente compreendida. Deste modo, faz-se necessário dar mais ênfase ao conteúdo desta ciência nos livros didáticos. Não estamos aqui, vale ressaltar, criticando o uso do livro didático, mas sim a ênfase que os livros didáticos trazem sobre o assunto da paleontologia. Muitas vezes a gente identifica assuntos que eu vou trazer um pouco mais na frente, que é muito mais identificado e mostrado para o aluno do que debatido. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma pesquisa que foi desenvolvida no ano 2007. E quando a gente trata para os dias de hoje, a gente não vê muita mudança a respeito disso. Esse artigo em questão, no qual eu trouxe essa tabela, ele tem como título A importância dada à paleontologia na educação brasileira. Uma análise dos PCN e os livros didáticos utilizados nos colégios públicos de Salvador. Não muda muito para onde a gente mora aqui em Recife. Não muda quase nada. Neste artigo, ele foi analisada a importância dada à paleontologia nos PCN, ou seja, nos parâmetros curriculares nacionais, e nos livros didáticos do ensino fundamental e médio de escola de Salvador. Foi analisado nesse artigo 34 livros didáticos. E os assuntos mais citados nos livros foram fósseis, origem da vida, evolução e eras geológicas. Sabe o que foi constatado quando a gente para analisar esse gráfico? Foi constatado deficiência na abordagem dos assuntos por ser tratado de forma pouco enfática, o que pode fazer com que a importância dessa ciência não seja percebida pelos alunos. Sendo assim, cabe aos professores avaliar as possibilidades e limitações dos livros recomendados pelo MEC. Além disso, o livro deve ser apenas uma entre várias ferramentas para o ensino da paleontologia.
devendo o professor trabalhar textos educativos, filmes, documentários, reportagem, ou algo que faça com que o aluno tenha uma proximidade melhor com a realidade dele, sabe? Que muita coisa isso se torna muito distante. Para não acontecer exatamente o que a gente vê aqui. Quando a gente para analisar, é muito fácil a gente relacionar a paleontologia com isso daqui que a gente vê. Tiranossauro Rex, Velociraptor, Triceratops. A gente sabe que os filmes, como o próprio Jurassic Park, Jurassic World, fizeram com que muitas pessoas passassem a conhecer a paleontologia. Mas a paleontologia não é só apenas isso, sabe? Isso é muito que é retratado no livro. Muita gente associa a paleontologia com isto. Mas isso é uma das partes que se estuda nesse ramo, sabe? Onde foi até apresentado algumas outras com Iliana. Então, para a gente não chegar à conclusão que paleontologia se limita a isso, a só fósseis, a só dinossauro, a gente precisa se aprofundar. O livro didático ele precisa ser mais um suporte. E aí traz do professor uma capacidade de fazer isso aqui. Ó. No caso de utilizar jogos didáticos de antemão, a gente precisa falar sobre isso aqui também, do criacionismo, que é um dos motivos também que torna a paleontologia um pouco difícil de explicar na sala de aula, sabe? Porque bate de frente com algumas crenças, quando a gente fala em questão de evolução. Mas isso dá para se ajustar com a utilização de jogos didáticos no ensino de paleontologia. Aqui a gente vai trazer um exemplo para vocês de um que fica muito fácil de compreender e traz para a realidade do aluno. Os parâmetros curriculares nacionais do PCN relatam que os jogos lúdicos são ferramentas de relevância e importância no processo de ensino, atuando significativamente para a melhor aprendizagem, sendo considerado como um importante instrumento capaz de gerir desenvolvimento intelectual e senso crítico nos estudantes. Aqui a gente traz para vocês algumas vantagens, lendo aqui rapidamente algumas. Fixação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para o aluno, introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão, desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, aprender a tomar decisões e saber avaliá-las, significação para conceitos aparentemente incompreensíveis. Ou seja, muitas vezes o assunto da paleontologia pode estar um pouco distante da realidade do aluno. A gente não está lá para conseguir levar ele para campo, não está lá para mostrar ele de perto, mas através de simples modelos didáticos, planos, até um que eu vou apresentar agora, que ele é muito básico, que você consegue fazer para o aluno se tornar algo bem mais compreensível, sabe? Fazer um desafio, fazer com que o aluno não seja mais um ser passivo, e sim um ser ativo, deixar de ser um recipiente, assim como dizia Paulo Freire, e passar a ser um aluno bem ativo, comunicativo, atrair ele mais para esse assunto, que é um assunto mágico para a gente compreender. Aqui mesmo a gente traz um jogo didático desenvolvido por um Cristina Bertone Machado, que é facilmente encontrado na internet, assim como vários outros. Aqui a gente trouxe um para exemplificar, relatando um pouco até do que o Eliana apresentou inicialmente, a história de um fóssil. Como é que se caracteriza um processo de fossilização de um animal? Aqui, facilmente, onde tem cartões para recortar, com algumas explicações relatando os processos, a gente consegue fazer com que isso aqui torne uma aula bem interativa, fazendo com que o aluno se torne bem mais presente, fazendo com que o aluno desperte interesse, com que o aluno saia com conhecimento e ali ele já consiga repassar aquilo que ele aprendeu. Então, são assuntos que é de extrema importância a gente conseguir trazer isso para um ramo da paleontologia, para fazer com que essa ciência ela seja bem mais discutida e bem mais compreendida, que a gente saia dessa monotonia do aluno, professor, professor-aluno, e até de pedir para que os alunos desenvolvam projetos relacionados a isso. E, através disso, a gente finaliza a nossa apresentação, agradecendo ao professor Gustavo pela excelente maneira que ele organizou as aulas para a gente. Então, a gente aqui tem um agradecimento eterno. E aqui finalizamos nossa apresentação. Muito obrigado.